Olá, anjos! Narson Luiz aqui e a gente vai bater um papo hoje sobre estados físicos. O estado considerado sólido é aquele que apresenta o maior grau de organização molecular. A energia cinética das moléculas é muito baixa e isso favorece uma aproximação altíssima das substâncias que fazem parte desse sistema. Neste caso, o volume e a forma deles são totalmente fixos, sendo que quando uma substância sólida sofre aquecimento, a tendência é aumentar o grau de afastamento molecular. E isso favorece a fusão dessa substância. E ela passa para a fase líquida. Nesse momento, a forma é variável e o volume é fixo. Ou seja, o que eu quero dizer é que essa substância líquida ela tenta imitar a forma que você tem do frasco ou recipiente que você colocou essa substância que é líquida. O processo faz com que, por ela ter absorvido energia, haja uma energia considerada moderada, ela é um pouquinho maior em relação à fase anterior, que é a fase sólida. Sendo que, se eu ainda persistir no processo de gerar aquecimento, eu favoreço ainda mais o aumento da energia cinética de moléculas, gerando um grau de afastamento molecular altíssimo, considerado fase gasosa. Nesse caso, por elas se afastarem tanto, eu não vou ter uma forma e um volume fixo, eles são totalmente variáveis. E as mudanças, tá? Elas estão muito estruturadas, elas acontecem demais por aí no nosso dia a dia, inclusive são consideradas em prova. Muito comum acontecer, inclusive, na parte do ciclo hidrológico. Eu tenho aqui, por exemplo, ó, mudança de estados, tá? Fusão. Eu posso citar aqui, por exemplo, derretimento de iceberg. É um caso, tá bom? Opa, líquido para gasoso, vaporização. Eu posso considerar 3 tipos de vaporização. Olha só, presta atenção. A primeira delas, a mais lenta, que é a evaporação, quando você coloca a sua roupa para secar no varal. A segunda delas, intermediária, é quando você coloca a água para ferver, tá certo? E a terceira, que é a mais rápida possível, a chamada calefação, é aquela que você coloca, por exemplo, uma frigideira para esquentar e deixa a água cair lá. Aí você percebe um tsh. Ou então, quando você queria sair com uma roupa e começou a chover, oh meu Deus, não deu tempo, vou tirar minha roupa do varal, aí pá, tá molhada. Aí não, eu tenho que sair com essa roupa hoje, só tenho essa. Aí o que você faz? Pega o ferro de passar e começa a passar ali, você percebe a vaporização ali muito rápida. Isso é calefação. Mas repare, estamos indo aí nessa sequência, tá? Favorecendo o processo de aquecimento. Mas eu posso retornar. Posso sim. Como? Eu posso resfriar, um processo exotérmico. Eu favoreço de novo uma organização molecular. A fase gasosa, que era desagregada, ela começa a ficar um pouco mais aproximada. E esse processo é chamado de condensação. É o que acontece, por exemplo, quando você vê a formação da chuva. A água era gasosa lá nas nuvens e ela começa a decair, no caso, cair na forma líquida. E aí você tem um processo chamado de condensação. Se esse resfriamento aumentar, continuar, persistir, você vai favorecer a mudança da fase líquida para a fase considerada sólida, que é chamada de solidificação. É aquilo que você observa em casa quando você coloca a água naquelas forminhas e coloca dentro do seu congelador. E você consegue formar gelo ali, tá bom? Existe ainda uma mudança de estado chamada de sublimação, que ela pode acontecer em 2 sentidos. Ou do sólido para o gasoso, sem passar pela fase líquida, e a fase gasosa passando para a fase sólida, de novo sem passar pela fase líquida. Isso vai acontecer se a forma for muito abrupta, muito brusca, o processo muito rápido, de cara, sabe, de bate-pronto assim. Como é que vai funcionar isso? Bom, eu vou citar primeiramente um exemplo. Naftalina. Essa naftalina, quando você coloca no seu móvel para afastar os insetos, ela vai sublimando, diminuindo de tamanho, mas ela não fica úmida, ela não passa para a fase líquida. Ela simplesmente passa da fase sólida para a fase gasosa. Existe um outro processo de retorno da fase gasosa para a fase sólida, que é considerada a chuva de granizo. Repare, é granizo, tá bom? Não é granito, não chove mármore lá do céu, parceiro. É granizo. É aquela forma de chuva de gelo. Cara, isso aí é muito ruim. Inclusive para plantações, estraga tudo que é plantio. E como é que funciona? Aquela água que era gasosa, ela às vezes pega uma cortante de ar e ela vai muito mais para cima. E isso favorece, no caso, a formação abrupta de gelo. Lá naquela altitude decai e estraga tudo. Tá certo? Agora perceba, a gente analisa sempre esses estados físicos de acordo com o grau de agregação molecular e também com o fator energético. Você pode favorecer o traslado, no caso de um lado ou para o outro, simplesmente mexendo na temperatura. Existe uma outra forma também de você falar a respeito disso, de intervir,
como pode ser a intervenção com a pressão. Mas isso é um próximo tópico que a gente vai falar sobre propriedades coligativas, tá certo? Eu tenho que te falar que você precisa aí, se você está assistindo esse vídeo a primeira vez, para você se inscrever no canal, tá certo? E também me acompanhar lá no Instagram. Coloca lá no @temquímica, porque lá eu coloco muito resumo, muito mapa mental e conceitual para te ajudar, seja no vestibular, seja no Enem, ou então no seu suporte lá no seu colégio. Beleza? A gente se vê por aí. Abraço, até o próximo vídeo.